Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula da semana nós vamos trabalhar com uma estética literária maravilhosa que é o realismo. Antes um pouquinho, só em poucas palavras, nós vamos falar sobre o romantismo que você já viu nos vídeos anteriores. No romantismo nós tivemos um período literário que se concentrou entre 1836 até 1881, ok? E no romantismo tivemos a fase da prosa, que se concentrava principalmente com José de Alencar, o romance indianista, o romance de costumes, romance regionalista, romance urbano. E também tivemos a poesia. A poesia romântica, ela era centrada em três fases, três gerações. A primeira geração, geração indianista, com Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. A segunda geração, segunda fase ultrarromântica, o ultrarromantismo, com Álvares de Azevedo, e a terceira fase, a fase condoreira, com Castro Alves, que escreveu O Navio Negreiro. Você lembra disso? Vamos lá. O romantismo, nesse período literário, o romantismo, nós tivemos uma marca de subjetividade em todas as gerações e também na parte da prosa. Por quê? Porque a literatura ela era concentrada para todos os valores burgueses, Então, toda a literatura desse período era para agradar ao gosto burguês. Então, se as senhorinhas gostavam aí de finais felizes, tínhamos literatura que envolvia os finais felizes. Ou seja, a gente vai ter uma literatura que vai ser voltada toda para o público burguês, principalmente naquele tempo, depois da vinda da família real, que a gente tem o surgimento dos folhetins, com a imprensa aqui no Brasil, toda a literatura era vinculada dentro desses folhetins. Lembrou? O próximo estilo literário é o realismo, só que temos uma pequena referência quanto ao realismo. O realismo iniciou em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas Brás Cubas, aí do Machado de Assis. O realismo, ele foi motivado por certas teorias científicas e, claro, você tem que saber que nós tivemos 3 movimentos simultâneos a esse período, 1881. Tivemos o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Em relação à prosa, ficção, nós temos o realismo e o naturalismo. Em relação à poesia, nós temos o parnasianismo. Na aula de hoje, vamos concentrar algumas características em relação ao realismo e o naturalismo, tá? Mas vocês vão ter um outro vídeo falando especificamente do naturalismo e depois um outro vídeo falando do parnasianismo. Então, são 3 aulas, olha, muito importantes para qualquer questão militar. Então, na SpaceX, na ESA, é bem comum que se caia uma questão sobre o realismo, sobre o naturalismo e o parnasianismo. Esses 3 movimentos que chegaram praticamente ao mesmo tempo e que trouxeram referências maravilhosas dentro da nossa história da literatura. Vamos começar? Vamos lá. De acordo com o contexto histórico, o realismo e o naturalismo, se baseiam ali depois, em média, da segunda Revolução Industrial, quando, consequentemente, nós temos a consolidação do poder burguês. Nesse período, também surgiram novas doutrinas, novas correntes filosóficas e algumas questões científicas que foram de extrema importância. Uma delas é o determinismo. O determinismo de Taine fala sobre essa questão da ausência do livre-arbítrio, ou seja, para eles, o meio, a raça e o tempo condicionam o comportamento humano. Então, aqui, em relação ao determinismo, nós vamos ver narrativas que o meio condiciona o comportamento humano. Então, se eu tenho um meio cuja referência central seja a corrupção, por exemplo, o homem acaba ficando preso nessas
referências dentro da corrupção, entende? Ou seja, se um homem faz, todo mundo faz. Se aquele grupo faz, todo mundo faz. Então, aí nós temos até mesmo uma percepção mais preconceituosa do mundo. Outra referência é o darwinismo, o evolucionismo. Nessa teoria de seleção natural, só sobrevivem os mais adaptados. O homem é um produto do meio em que ele vive. Ou seja, a referência aí quanto ao darwinismo vai se dar por certas narrativas dentro do naturalismo, tá? Principalmente, como o Cortiço, de Aloysio de Azevedo, por justamente apresentar essas referências. Então, aqui, essas duas referências dentro das doutrinas que surgiram na época formaram o pensamento do homem realista e do homem naturalista. Então, se antes, lá no romantismo, nós tínhamos uma literatura que era voltada para os valores burgueses, agora no realismo nós vamos ter uma literatura contra esses valores burgueses. Lembrem-se, a literatura, ela apresenta aí essa linha do tempo dentro de um estilo literário que contrapõe o anterior. Agora é a hora do realismo, do naturalismo, contrapor os valores burgueses do romantismo, ok? Ou seja, a sociedade ela é racional, ela é materialista, ela é cientificista. Então a gente tem essa questão da razão da época, algumas correntes também surgiram naquele período, correntes filosóficas, teorias econômicas que estavam chegando também daquele momento, né, alguns pensamentos quanto ao Karl Marx, né, então a gente já tem referências econômicas fortes. Também a gente encontra essa ideia de racionalidade. É isso que tem que entrar na cabeça de vocês, que naquela época a gente teve uma sociedade racional, materialista e cientificista. Todas as correntes científicas, a valorização da medicina também era intensa naquele período, tá? A ideia de experimentação. E o que vai entrar em jogo no realismo vai ser esse confronto com esse contexto humano, né? Então, será que a sociedade, sendo materialista, sendo cientificista, ela vai sobreviver dentro desses confrontos humanos? É isso que a gente vai trabalhar. Logo, os textos românticos não eram coerentes com a nova realidade social. Então, o romantismo aqui já se tornou de maneira muito fraquinha, né? Porque a gente já vai encontrar essa referência numa realidade totalmente materialista, numa realidade que é cientificista, em questões nas quais o romantismo já não é mais intenso quanto era. Vamos lá? Motivados por teorias científicas e filosóficas da época, os escritores realistas se empenharam em retratar o homem e a sociedade em conjunto. Lá no romantismo você lembra de quê? A gente tem essa referência do homem só ele, né? Só a questão individualista. Aqui não, aqui a gente já vai falar do homem e da sociedade em conjunto. Não bastava mostrar a face sonhadora e idealizadora da vida, como haviam feito os românticos, era preciso mostrar a face nunca antes revelada. Olha que interessante, adoro o realismo. A do cotidiano massacrante, do casamento por interesse, do amor adúltero, da falsidade, do egoísmo, da impotência do ser humano diante dos poderosos. Então, a gente já tem uma referência quanto ao proletariado, outras camadas mais baixas da sociedade. Aqui a literatura vai ser voltada para a sociedade em conjunto, tanto o realismo quanto o naturalismo, ok? Então vamos lá. Basicamente, separei para vocês algumas características em relação ao realismo e o naturalismo em si, tá? Os dois juntos, só que depois eu vou especificar sobre o realismo, que é o nosso foco aqui. Nos dois movimentos,
nós temos uma observação imparcial e científica da realidade, né, de uma realidade objetiva, a fim de retratar essas imperfeições humanas, ok? Uma imperfeição em relação à sociedade. Olha a palavra, uma palavra importante, né? Duas palavras, né? A questão imparcial e científica, tá? A narração, geralmente as narrações são de terceira pessoa que conferem essa impessoalidade, ou seja, não se fala de sentimentos de personagens, como no romantismo, nós temos algo muito mais temático aqui. Há um distanciamento crítico, há um tom de verdade, né? Um tom aí em relação a tudo que estava acontecendo naquele período. Há um alto grau de verossimilhança externa. Vamos lá, o que é a verossimilhança? A verossimilhança é a aparência com a realidade. A verossimilhança se divide em dois momentos. Nós temos a verossimilhança interna e a externa. A interna é aquela que só faz sentido dentro de narrativas. Então, narrativas com bruxas, né, com doentes, com elementos sobrenaturais, só fazem sentido ali dentro da história, não é verdade? Verossimilhança interna. A verossimilhança externa já é quando numa narrativa nós temos essa ideia, né, de que há elementos nessa narrativa que nós conhecemos. Elementos que apresentam reconhecimento do leitor com o mundo que o cerca. Então, naquele momento, no realismo e no naturalismo, as narrativas, as pessoas que liam, né, até hoje, se você lê uma narrativa realista e naturalista, você vai identificar elementos que você conhece. E naquela época, muito mais, porque a gente tem essa ideia do real, né? No século XIX, antes você tinha o quê? Você tinha um movimento literário que mostrava questões subjetivas da vida, né? Que o amor levava à morte, esse exagero todo. Agora não. Agora você tem dois movimentos literários que surgem ao mesmo tempo e que mostram esses valores em relação à burguesia, em relação à corrupção, em relação às questões humanas, em relação a tudo que estava acontecendo cientificamente no momento, tudo que estava acontecendo de acordo com aquelas teorias que nós abordamos aqui. O descritivismo é muito intenso, então você, por exemplo, já deve ter pensado que uma narrativa realista ela é difícil de compreender. É uma narrativa do Machado de Assis, por exemplo. Ele passa páginas e páginas descrevendo um determinado lugar. O descritivismo, né, essa referência detalhista, ela justamente dá esse apoio em relação ao que é real, cada detalhe, tudo contado de maneira minuciosa. A literatura aqui é uma denúncia, né? Denúncia do quê? Denúncia da corrupção, denúncia do cotidiano massacrante, denúncia em relação a esses valores burgueses, ao casamento por interesse, à infidelidade. Então aqui a gente vai ter dois elementos literários que vão apresentar essa característica da sociedade em si, denunciar a sociedade, motivado por teorias científicas, né, da época, ok? Por último, e o mais importante, a gente tem uma análise crítica da burguesia. Então, se antes nós tínhamos uma literatura totalmente voltada, como eu falei para vocês, aos valores burgueses, finais felizes, agora não. Agora nós temos uma literatura contra esses valores burgueses. Vamos lá? Então, aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha para que vocês analisassem comigo essas diferenças entre o romantismo e o realismo. Então, lá no romantismo, 1836 a 1881, nós temos uma liberdade de expressão, nós temos uma subjetividade de sentimentos e de imaginação, né, da fantasia. Nós temos a libertação de regras clássicas, né? Então, há uma liberdade quanto à escrita. No realismo, racionalidade, motivado por teorias científicas da época, objetividade, isso é muito importante, ou seja, as narrativas geralmente são em terceira pessoa, são bem distantes. Há uma crítica à sociedade burguesa e aos seus valores. Veja como são diferentes as duas concepções, ok? Vamos lá. O realismo em si, né? Vamos trabalhar com o realismo em si. O realismo
condiz no período do século XIX, inicia em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do Machado de Assis. E aí a gente pensa, né, realismo com uma narrativa em que o defunto que narra, né, um defunto autor. Mas essas questões, elas serão comentadas daqui a pouco. No naturalismo, o marco do naturalismo é o Mulato, de Aloysio de Azevedo, e o marco do parnasianismo é o Fanfarras, do Teófilo Dias, tá? Eles surgiram, em média, ali no mesmo momento. Não é que todos surgiram no mesmo ano, não. Mas foram 3 tendências literárias que surgiram simultaneamente. Fim, 1893, ela não demorou muito, quando se inicia o simbolismo. E inicia-se o simbolismo, mas ainda está rolando o realismo, o naturalismo, não significa que acabou não, tipo, deu meia-noite, acabou, amanhã a gente é simbolista e aí depois não é mais, né? Não temos. O simbolismo está acontecendo, eu sempre falo isso para os alunos em geral. O simbolismo vai começar, mas ainda teremos realismo, naturalismo, parnasianismo circulando, principalmente no parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento dentro da poesia que vai circular quase ali até a semana de 22, até 1920. Vai ter um bom tempo que essas ideias estavam, né, circulando naquele momento. Beleza? Então, o que eu preciso gravar? Quanto ao realismo no Brasil, 1881, publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? Quanto ao naturalismo, o Mulato, de Aloysio de Azevedo, e quanto ao parnasianismo, nós temos Fanfarras, de Teófilo Dias, beleza? Características do realismo. Nós temos o questionamento dos valores morais, como eu falei para vocês, a corrupção, a traição, a ganância, a inveja do ser humano, né, geralmente classe média, e de suas instituições, né, a família, o governo, a igreja, a escola. A análise psicológica, principalmente com Machado de Assis, a ideia de a aparência, será que condiz com a essência do ser humano? Isso a gente vai ver muito claro dentro de narrativas machadianas. A linguagem é objetiva e clara, como eu falei para vocês, e a linguagem é objetiva e clara, e nós temos essa referência, como eu disse, de uma literatura como denúncia. Observem que o realismo vai ter essa referência de questionamento desses valores morais. E também dentro dessa ideia do que está externo em relação ao que está interno, ok? Vamos lá. Quem é o mais importante do realismo? Machado de Assis. Nós temos outro autor também, né, que faz outros autores que fazem referências ao realismo, e encontramos em Machado de Assis essa referência maior porque ele inaugurou o movimento, né? Então a gente vai perceber características completamente machadianas em determinadas narrativas. Mas eu costumo dizer que o próprio realismo se dá com a publicação de Machado de Assis. Só que Machado de Assis ele deveria ter uma escola literária só para ele, porque ele tem características que são somente dele, que só ele criou, que só ele trabalhou com referências que são dele. Então a gente já vai observar que o Machado de Assis ele compactua com a ideia realista porque ele surgiu naquele momento. Mas ele apresenta características que são muito mais fortes do que isso, tá? Vamos lá, quais características dele, né? Aquele que escreveu Dom Casmurro, escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, Esaú e Jacó. Primeiro, ele tem uma aproximação com o realismo dentro dessa ideia de análise psicológica para desmascarar a hipocrisia humana e social. Então, a característica dele que se aproxima mais com o realismo é essa, tá? Essa referência de análise psicológica. A narração dele, ao contrário das narrativas em geral que eram realistas, já é em primeira pessoa. Eu tenho narrativas como Dom Casmurro, por exemplo, em que o Bentinho que narra, ou seja, a perspectiva é somente do Bentinho, tá? Então há uma perda dessa neutralidade.
Os personagens são simbólicos, por isso eles rompem com essa objetividade, com esse materialismo da burguesia. A linguagem é sugestiva por quê? A gente tem o que você conhece, né, Dom Casmurro, e em Dom Casmurro a gente tem uma sugestão do que poderia ter acontecido, né, se houve traição ou não houve, em relação a Capitu. E todo mundo me pergunta, professora, houve traição ou não houve? Gente, o que importa é o desenvolvimento da narrativa, não se houve uma traição ou não. Até porque a narrativa é em primeira pessoa, e em primeira pessoa você não sabe, porque só temos a perspectiva do Bentinho, né, do Bento Santiago. A gente não tem outra perspectiva, é só ele que narra, a gente só vai saber de acordo com a perspectiva dele. Ou seja, o que importa nessa narrativa do Machado de Assis é o desenvolvimento e não o final. Por isso que a gente tem essa linguagem sugestiva, né, fica a livre interpretação do leitor, tá? Característica machadiana, a conversa com o leitor sempre, então ele para de narrar para conversar com o leitor, e referências ao próprio ato de narrar, então ele fala muito do que é a escrita dele, a gente vai ver um exemplo, ele fala muito, né, do que foi para ele escrever aquele capítulo, né, o que a gente chama de metalinguagem. A visão cética, negativista e pessimista da vida, do mundo e da humanidade. Então, ele critica mesmo essas referências humanas, ele critica a questão de aparência e essência do ser humano, ele mostra ali, dentro da referência literária, de que nós temos uma literatura que vem para mostrar toda essa crítica em relação à burguesia. Nem preciso dizer que eu sou, né, fã do Machado de Assis. Vamos lá, o Machado de Assis ele teve duas grandes fases, né? A primeira fase é uma fase romântica, né, que foi lá no final mesmo do romantismo, em que a gente tem referências do romantismo em si, mas ele começa criticando a questão da hipocrisia, né, humana, a valorização das aparências, em detrimento das relações financeiras. Então ele começa nesse primeiro momento com esses romances, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, que são romances que ele começa com uma crítica. Mas veja bem, é uma primeira fase dele. É uma primeira, porque a segunda fase dele é a fase realista. Por isso que ele foi muito destacado em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque é a fase em que nós temos a questão das relações humanas, da vaidade, a questão, né, da prevalência quanto ao poder financeiro. Os romances dessa fase têm características realistas, tá? E características machadianas. Romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, que vocês conhecem bem, Esaú e Jacó, Memorial de Aires. Além dos contos, né? Contos como O Alienista, O Espelho, né? O Alienista, um conto em que ele vai criticar essas referências quanto à loucura do ser humano. Todo ser humano tem um lapso de loucura e coisas do tipo. Então, a obra dele, as obras, né, o conjunto de obras dele são ricos, né? A gente tem a referência de obras que são ricas e obras que têm uma estética realista, que se aproxima do realismo, mas que tem características extremamente machadianas, tá? Vamos dar uma lida aqui só no pedacinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas? Vamos lá. O senão do livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de lhe envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, este livro e meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Então, você percebeu aqui só nesse capítulo
que ele não narrou de nada, não narrou nada específico. É o que a gente chama de enredo não linear. Ele fez um capítulo e não falou sobre a narração daquele capítulo. Ele falou com o leitor. Então, o próprio estilo do Machado de Assis está dentro desses microcapítulos que são digressivos. A digressão é uma característica na qual o Machado de Assis o tempo todo utiliza. Ele para de narrar para falar com o leitor. Então, ele para de narrar para ter essa conversa direta com o leitor. E olha que ele fala, o defeito deste livro és tu, leitor, que ama aquela narrativa romântica. Então, ele já vai fazer essa crítica direta, o defeito és tu, leitor. Análise psicológica dos personagens, característica dele, humor sutil e permanente dentro de uma ironia. Então, ele ironiza sempre, a gente tem essa ideia sempre da ironia acontecendo ali, de uma maneira muito ácida, digamos assim, bem humorada, né, para a época e para referências relativas à época. Então, a gente tem uma literatura do século XIX bem objetiva, dentro de preceitos, né, que obedecem ao realismo, dentro dessa literatura como denúncia, e claro, a gente tem características aí completamente machadianas, beleza? Vamos lá, separei algumas questõezinhas para que vocês pudessem ver como se dá a ideia referente ao realismo em alguns concursos. Questão da SpaceX. O romance realista brasileiro, tal como conhecemos, focaliza principalmente: letra A, as camadas marginalizadas da sociedade; B, os aspectos sociais e psicológicos nas relações humanas; C, o preconceito racial; D, a defesa das instituições, como o casamento, por exemplo; e letra E, a formação de nacionalidade. Então, aqui a gente tem gabarito, letra B, né? Aspectos sociais e psicológicos das relações humanas. E professora, e as camadas marginalizadas? As camadas marginalizadas ficarão dentro do naturalismo aí, que são cenas dos próximos capítulos, ok? Próxima questão. Quanto à literatura brasileira, assinale a alternativa correta. Letra A. Os escritores românticos, contrários aos Árcades, buscavam uma forma mais objetiva de descrever a realidade, revelando os costumes, as relações sociais, as crises de instituições. Romantismo? Não tem como. Objetivo? Também não. Letra B. O racionalismo é uma característica presente tanto no arcadismo quanto no realismo, em contraposição ao barroco e ao romantismo. Então, aqui quer dizer que a gente tem uma característica da razão, tanto no arcadismo quanto no realismo, e a gente tem a emoção, ó, em contraposição à emoção, quanto ao barroco e ao romantismo. Então, quer dizer, de novo, que aqui, quanto ao arcadismo e ao realismo, nós temos uma referência quanto à objetividade, enquanto o barroco e o romantismo a subjetividade. Tá correto? Tá correto, né, gente? A gente percebe essa ideia da razão no realismo e também no arcadismo aí dentro do movimento passado. Vamos ler as outras. A publicação de O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, em 1881, marca o início do realismo. Não, o início do realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Letra D. A linguagem objetiva, a perfeição formal, o universalismo são características presentes no barroco? Não, são características realistas. Amor, solidão, pátria, índio, medievalismo são temas da poesia épica de Gonçalves Dias. Olha só, e Castro Alves, né? Então aqui eu tenho até de Gonçalves Dias, tá? Amor, solidão, pátria, índio, ok. Agora Castro Alves, não. Castro Alves é uma referência social, beleza? Então aqui a gente tem a letra B. E por último, uma questãozinha da ESA. A obra literária que marca o final do romantismo e início do realismo no Brasil. Tranquilo que você viu agora no vídeo, 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas aí do Machado de Assis. Olhem bem, só para a gente dar uma olhada e recapitular, se você lembra das questões anteriores. Suspiros poéticos
e Saudades de Gonçalves de Magalhães inicia a primeira fase romântica. A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, foi um texto romântico também. O Guarani, de José de Alencar, também foi um texto romântico. O Ateneu, de Raul Pompeia, foi um texto realista, tá? Tanto o Machado de Assis quanto o Raul Pompeia, eles aparecem na realidade, né, o Machado de Assis aparece no realismo em si. O Raul Pompeia aparece também em referências realistas e depois vocês vão ver também referências naturalistas. Ele tá ali meio termo, ok? Então, finalizamos a aula de hoje. Façam os exercícios referentes a essa estética, porque semana que vem vocês vão trabalhar aí com o naturalismo e, claro, complementando as referências realistas também, beleza? Um grande beijo, deixa o seu nome aqui embaixo nos comentários, até semana que vem.